Muito bem, estamos aqui agora com o quadro esporte, na verdade futebol, né? Lá do Campeonato Brasileiro, que nas minhas contas tem mais 3 rodadas. Depois para tudo e começa a Copa do Mundo, fora domingo que vem, no outro começa a Copa para o Brasil, 3 dias depois, dia 17, começa a Copa do Brasil, a Copa do Mundo. Mas ainda temos algumas rodadas aí. E como é que vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Você está bem? Teu time ganhou? Uma ótima tarde, Tony Lagos. Boa O tarde, Vitória da Valdinei. Bahia? O Esporte Clube Vitória perdeu. Perdeu de 5-2 para o Santos. Mais uma Mas derrota. o que aconteceu? Mas, Tony, o que acontece... Por que você riu? Teu time também vai de mal a pior, filho? Ganhou 3-1. Ganhou de virada, inclusive. Acontece desde o ano passado com o Vitória. Não é nenhuma novidade a situação que o Vitória está passando esse ano. Desde a temporada passada, a gente bate aqui, a gente martela na tecla de que o Vitória tem um elenco horrível, sofrível. É um time fraco, tecnicamente falando. E não é só o Vitória, né? Você me perguntou sobre o Leão da Barra, mas aí a gente pode colocar também outros clubes. Nesse ano, por exemplo, a Chapecoense tá sofrendo muito. Isso sem falar, é claro, nos Sabe dois... que eu achei que o jogo da Chapecoense Atlético Mineiro, na minha opinião, humilde opinião, um conhecedor do futebol que eu sou, eu achei que foi o melhor jogo. 3-3. Eu achei que foi o jogo mais movimentado, mas eu acho que também apresentou muitos problemas defensivos dos dois lados e principalmente os erros de arbitragem. Né, o Fábio Santos deveria ter sido expulso, não foi dado um pênalti para o Atlético Mineiro no final do jogo. Então assim, eu achei, doeu muito assistir aquela partida por isso, por causa dos erros de arbitragem. E você? Boa tarde. Tudo bem? Como é que é teu nome mesmo? Pô, sacanagem. Daí, Valdinei, você viu que sacanagem o Juan aqui, o Juan Free, ele levantou teu banco no último andar, você não conseguiu abaixar. Esse bicho aqui não é fácil, cara. Traíra. Mas agora eu acho incrível a indagação, o comentário do Pierre sobre o Vitória. Ele é um torcedor do Vitória. Vitória da Bahia? Vitória da Bahia. Né? Ele está reconhecendo que a sua equipe vem fazendo uns não, mas eu maus não estou campeonatos entendendo por que há está 3, falando 4 isso. anos. Não, dele falar assim, o torcedor que é torcedor Ele mesmo. sempre reconheceu que o Não, Vitória mas o não está bem. torcedor, que é o torcedor mesmo do time, jamais vai falar mal do seu time, vai querer levantar seu time. E ele... Mas esse é o maior problema da cultura do Brasil, de achar que jornalista, quando torce para um time, só vai puxar saco pro seu time. Eu sou crítico, eu sou jornalista, certo, eu tenho que fazer uma análise técnica, por isso que eu dei né? risada, ele está sendo sincero, ele está falando da equipe dele que está fazendo. E o teu time? Meu time também tem altos e baixos. O time perdeu semana passada, recuperou, jogou um mau primeiro tempo contra o São Paulo, era para ter levado uma goleada no primeiro tempo, no segundo tempo deu aquele revertério lá, o juiz, eu acho que na minha opinião, o juiz ajudou o Palmeiras no segundo tempo, com o gol que foi impedido, mas foi lá, virou 3-1 em cima do São Paulo, choque de rei, e aí 3-1, mas não está jogando bem. Se o Roger perde, o clássico ele estava fora do Palmeiras também, caiu o Guto Ferreira, caiu o Zé Ricardo, esse é o nome técnico? Do Vasco, Zé Ricardo, né? Do Vasco, caiu. Ah, também, né? Agora, eu não sei como é que o técnico do Atlético ainda não perdeu. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Pois é. o Petralha já falou que ele só sai, que se for rebaixado, ele continua. Só sai se ele quiser. Por 3-1 pro América, o outro time que é o Coxa, que tenta, entre aspas, voltar, todo mundo foi lá em Londrina e ganhou do Londrina. O Coxa foi lá e perdeu do Mas Londrina. para você comentar também sobre esse jogo, a gente vai falar sobre a segunda divisão, o Curitiba jogou bem, foi um jogão, eu gostei do jogo, das duas equipes. O Paraná joga hoje, né? Contra o Fluminense. Vamos lá. A Camila, ela está estressada e ela disse assim, como é que é? Como é que é, camarada? Vocês vão pedir os gols ou não? Pede. Então vamos acompanhar agora os gols da rodada do Brasileirão. Nem sempre quem cai no horto tá morto. E a prova foi a Chape abrir o placar com o Leandro Pereira. Acontece que nem deu tempo para comemorar direito e 1 minuto depois, Roger Guedes deixou Ricardo Oliveira de cara no gol para igualar o marcador. Fábio Santos virou para o Galo de Minas Gerais. De falta, Arthur Caíque fez esse golaço para o Verdão. Na volta do intervalo, Roger Guedes pintou o apodi e chutou no cantinho para balançar as redes. De pênalti, o Wellington Paulista igualou e deu números finais ao jogo. Atlético Mineiro 3, Chapecoense também 3. Com apenas 3 minutos de bola rolando, Chiesa já balançava as redes de São Januário. O time da Estrela Solitária fez o segundo com Igor Rabelo. Na etapa final, Andrei arriscou de longe e fez o de honra dos mandantes.
Vasco 1, Botafogo 2. No clássico paulista da rodada, a defesa do Palmeiras afastou mal e Marcos Guilherme fez para o São Paulo. Mas a noite era palestrina e o William Bigode igualou. Foi dele também o da virada. Em um rápido contra-ataque, o pequenino Dudu, de cabeça, garantiu mais uma vitória para o Verdão. Palmeiras 3, São Paulo 1. Foi o Furacão quem saiu na frente após essa cobrança de falta do Thiago Carleto. Logo na sequência, Serginho deixou tudo igual. Serginho, o artilheiro do Coelho no Brasileirão, virou. No finalzinho, Ademir tocou para Aderlan ampliar. América Mineiro 3, Atlético Paranaense 1. Aos 11 minutos, Maicon perdeu o pênalti, mas no rebote conseguiu abrir o placar na Fonte Nova. Nos acréscimos da partida, Douglas tentou tirar, não conseguiu e Tassiano só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Bahia 0, Grêmio 2. No clássico das multidões, melhor para a nação rubro-negra, que saiu do Maracanã feliz da vida e líder do Brasileirão, após vencer o jogo com gol do Felipe Viseu. Flamengo 1, Corinthians 0. Na vila mais famosa do futebol mundial, o Peixe começou a construir a maior goleada da rodada com Rodrigo. 3 minutos depois, Rodrigo passa por 2 marcadores e chuta no cantinho para ampliar. Depois disso, Gabriel tocou e adivinha quem fez o terceiro? Ele mesmo, Rodrigo. Renato fez o 4º para os mandantes. Na segunda etapa, Neilton descontou para o Leão Baiano. Depois foi a vez de Gabriel deixar o dele. E Ramon voltou a marcar para os visitantes. Santos 5, Vitória 2. Na Arena Castelão, o solitário gol do Sassá garantiu os 3 pontos para o time azul de Minas. Ceará 0, Cruzeiro 1. Pelas minhas contas, me corrijam se eu estiver errado, acho que nós vamos ter uma rodada final, meio de semana agora. Quarta. Depois final de semana, depois meio de semana que vem e aí para o Campeonato Brasileiro. Aí né? só volta dia 16, né? Quando acabar a Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada na classificação, então, por gentileza, Pierre Andrade. Vamos lá, a classificação do Campeonato Brasileiro que está assim. O líder é o Flamengo com 20 pontos, o segundo colocado é o Cruzeiro com 16 pontos, na terceira colocação aparece o Grêmio também com 16 pontos e em quarto o São Paulo com 16 pontos. Na quinta posição o Internacional que tem 15 pontos, na sexta colocação o Sport com 15 pontos e na sequência vem o Palmeiras com 14 pontos em sétimo. O oitavo colocado é o Corinthians também com 14 pontos, o nono o Fluminense com 14 pontos e em décimo o Atlético Mineiro, adivinha só, 14 pontos. Na 11ª colocação, o América Mineiro com 13 pontos. Na 12ª colocação, o Botafogo com 12 pontos. Na sequência vem o Vasco com 11 pontos em 13º. O 14º é a Chapecoense com 10 pontos. O 15º é o Santos com 9 pontos. E na 16ª posição, o Atlético Paranaense com 9 pontos. Abrindo a zona da degola, aparece o Vitória com 8 pontos na 17ª posição. O Bahia é o 18º também com 8 pontos. O vice-lanterna é o Ceará com 3 pontos e segurando a lanterninha do Campeonato Brasileiro 2018, o Paraná Clube com 3 pontos e nenhuma vitória. Que joga hoje contra o Fluminense. Vamos ver se consegue reverter. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que jogou ontem, gostei do jogo da seleção. O primeiro tempo não foi aquilo que se esperava, mas jogou também com um adversário, considerável, eu acho, pelo menos. Fale um pouco, Alador. A Croácia é um bom time, tem um sistema defensivo bem sólido, vai ser um pouco parecido com o que o Brasil vai encontrar ao enfrentar a Suíça. Sim. Mas do jogo de ontem fica uma coisa muito clara. Não dá para colocar no meio de campo o Casemiro, o Paulinho e o Fernandinho. O Brasil perde muito em criatividade usando essa trinca no meio. O Brasil cresceu de produção quando o Neymar entrou, mas também quando o Felipe Coutinho saiu do lado esquerdo e veio armar as jogadas no meio do campo. É o que o Tite está falando, módulo A e módulo B. O problema é o seguinte, Tony Lagos, quando isso acontecer, por exemplo, por uma contusão leve ou até mesmo uma suspensão, o Neymar ou o Felipe Coutinho não puderem jogar, talvez o Brasil encontre sérias dificuldades para poder criar jogadas e fazer o gol. Esse é um tipo de problema muito sério e que aí a seleção brasileira, o Tite tem que pensar em alternativas para poder tirar esse problema, para poder solucionar esse problema. Eu não gostei da seleção brasileira. Não gostou? Não gostei. Torce para a Argentina, igual o Carlinhos Chirife, Elísio Júnior. É você já está com essa cara dessa camisa da Litoral, já é a cor da Argentina. Já estou achando que tem que render mais. Torce para a Argentina. Tomara que no segundo jogo, que vai ter adaptação, preparação para o início da Copa, mas o Brasil deixando a desejar.
Tá descendo. Vamos fechar aqui uma coisa, os gols, porque eu pulei a próxima rodada. Então vamos chamar os gols para concluir a seleção. A gente fala da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser? Chamar o... Os gols da seleção. Tá, vamos lá então. Joga aí, filha. Aos 23 do segundo tempo, Neymar fez belíssima jogada, fintou a marcação e chutou forte para fazer o primeiro do Brasil. E nos acréscimos, Roberto Firmino recebeu e tocou por cima do goleiro adversário para garantir o triunfo da seleção. Brasil 2, Croácia 0. Camisa feia dessa Croácia aí. Eu acho legal, eu acho Você estilosa. gosta? Parece... Diferenciado, né? Parece um jogo de prato, de cama, de mesa. É prato, legal, de cama. divertido. Vamos ver a próxima rodada do Brasileiro que a gente pulou. Eu, no caso, eu não erro. Foram eles A que não gente, colocaram. também conhecido como Tony Lagos? É. Então, Tony, amanhã tem um confronto entre o São Paulo e o Internacional. Na quarta-feira, o Vitória recebe a Chapecoense, o Botafogo joga contra o Ceará, o Sport enfrenta o Atlético Paranaense e o Corinthians duela contra o Santos. Ainda na quarta, teremos Cruzeiro contra Vasco e Grêmio contra Palmeiras. Na quinta-feira, o Paraná Clube joga contra o Bahia, o Fluminense pega o Flamengo, o clássico mais charmoso do futebol carioca, e o América Mineiro joga contra o Atlético Mineiro. Tem alguns clássicos na próxima rodada, né? América e Atlético, Fluminense e Flamengo, Corinthians e Santos. Jogos interessantes. Paraná tem uma chance boa, joga duas em casa, então, né? Tem que ganhar pelo menos uma, né? Não, as duas defesas em O casa ideal tem é que as ser feito. duas, mas tem que ganhar Defesa pelo em menos casa. uma. Era isso? Então, tá bom. Fechou, né? Quero agradecer porque acabou Lembrando o que programa. dia 16 o Brasil tem mais um amistoso. Exatamente. Dia 10, Domingo- perdão, dia domingo 10, que vem. 10, o Brasil tem mais um amistoso contra a Áustria. Domingo que vem. Só não sei o horário, vai ser de manhã? 11 horas. 11 horas também. Festa no Jardim Guarituba. Heloína Chaves está de aniversário. Preciso Opa. mandar um beijo pra Leandra Martins. Encontrei o pai dela essa semana. Falou de uma foto que eu tirei com ela no ano passado, eu lembrei. Beijão, Leandra. Beleza, está confirmado o presente de Giovana, Confirmadíssimo. a bolsa e o tênis, E o tênis. da mesma cor. Pra combinar. E a tua, que você está olhando pro lado aí? Comigo? Ela. O que? A Heloína Lu? está de aniversário A lá Lu? no Jardim Guarituba. Quem? Heloína Chaves. Você vai dar para ela. Não, vou tomar um café. Ela convidou Ah, pra gente não, tomar café à isso tarde sim, na casa mas dela. você é um mordedor. Agora, a Lu, O cunhado, José Marcelino, vai pagar a festa hoje lá. à Vamos noite lá? tem esporte. 19 horas, show de bola. Os argentinos no comando. Ah, Carlinhos, sim. Xerife e Lísio Júnior. Não, mas o Brasil sempre vence, né? É. Tá Jairo Beleza. Figueira lá para defender, Macaé, todo mundo lá.